Capítulo 129. Consolo. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Após a revelação chocante sobre a futilidade cruel de sua longa e árdua jornada para a Cidade Sombria, o desejo de chegar ao prometido castelo que os mantinha motivados diminuiu significativamente. No entanto, ainda queriam chegar lá o mais rápido possível. Havia um pequeno resquício de esperança que ainda ardia no coração de Sunny. Talvez Effie estivesse mentindo para eles, ou errada sobre tudo. De alguma forma. No entanto, ele não acreditava realmente nisso. A bela caçadora parecia sincera e competente, se um pouco excêntrica. Mais do que isso, suas palavras faziam muito sentido. Mas Effie não tinha pressa para deixar a Torre de Granito. Não há luz do dia suficiente para percorrer tanta distância. Passar pelas ruínas é uma provação lenta. Fiquem confortáveis e descansem. Partiremos amanhã ao amanhecer. Depois disso, ela ocupou-se em limpar as carcaças dos monstros com uma longa faca que apareceu em sua mão. Ela até invocou uma memória que parecia um avental de couro para evitar sujar sua túnica com sangue. Assobiando uma melodia animada sob o nariz, a vigorosa jovem parecia um chefe gourmet entusiasmado. Nefis, Sunny e Cássia não estavam com vontade de conversar. Cada um deles sentou-se sombriamente sozinho, tentando digerir a terrível realidade de sua nova situação. Sunny estava completamente desanimado. Sentia como se alguém tivesse retirado as baterias de seu corpo, deixando-o sem força ou vontade de fazer qualquer coisa. O mundo havia se tornado sombrio e cansativo. É assim que a esperança funciona. Ele nem mesmo tinha motivação suficiente para ficar com raiva. Era como se tivesse corrido uma maratona exaustiva e cruzado a linha de chegada, apenas para descobrir que havia outra corrida esperando por ele do outro lado. De fato, ele teria que continuar correndo para sempre. Ele nunca mais encontraria a mestra Jet e o professor Julius para agradecê-los pelos conselhos e ensinamentos que o ajudaram a sobreviver e talvez retribuir sua bondade. Ele nunca se tornaria um desperto e aprenderia mais mistérios de seu estranho aspecto. Mais importante ainda, seus sonhos de se tornar rico e passar o resto da vida em conforto também não se concretizariam. O que doía mais? É óbvio. Desanimado, ele fez um esforço para encontrar algum consolo nesse desastroso fracasso. Bem, se você pensar sobre isso, eu ainda estou vivo. Isso tem que valer alguma coisa, certo? Sua sombra olhou para ele, não totalmente convencida. Além disso, posso facilmente ficar vivo no futuro previsível. Sim, a imagem geral mudou para pior, mas nossa situação imediata melhorou bastante. Estamos a salvo da ameaça constante de afogamento ou sermos devorados pelos habitantes do mar escuro profundo. Também encontramos uma forte comunidade de humanos. Não importava como as coisas eram administradas no castelo, havia centenas de pessoas vivendo lá. Números e experiência significavam tudo no reino dos sonhos. Ao se tornarem parte de um coletivo humano, eles iriam eliminar a maior parte dos fardos que haviam estado silenciosamente esmagando-os todo esse tempo. Comparado com o infernal labirinto, a vida no castelo seria como um sonho. Se eles estivessem dispostos a se submeter ao seu mafioso mestre, é claro. Se Sunny estivesse sozinho, provavelmente faria isso. Agora, no entanto. Mas mesmo que eles se recusassem, ainda havia o assentamento externo. Effie parecia estar muito bem como caçador independente. Ela nem parecia miserável. Na verdade, ela pode ser a pessoa mais contente que já vi. Sério, como ela pode ser tão descontraída e alegre? Ela é louca. Ele lançou um olhar lateral para a caçadora absurdamente alta e franziu a testa. Bem, vamos ponderar sobre isso. Ela tem um teto sobre a cabeça e um suprimento ilimitado de comida deliciosa, desde que ela mesma casse. Isso já é melhor do que minha vida na periferia. Pensando bem,
Ficar na cidade sombria pelo resto de sua vida não era como ele havia imaginado seu futuro, mas não era tão diferente de lutar para sobreviver nos cortiços do mundo real. Na verdade, em muitos sentidos, era muito melhor. Então, talvez, a situação parecesse tão ruim não porque realmente fosse, mas porque simplesmente não se encaixava em suas expectativas infladas. Talvez Effie não esperasse nada da vida, e por isso era tão feliz e animada mesmo no meio desse inferno odioso. Sim, deve ser isso. Problema resolvido. Fácil. A sombra balançou a cabeça e virou-se. Sunny suspirou. Apesar de sua tentativa meio racional de encontrar o lado bom dessa calamidade, ele não se sentia melhor, de jeito nenhum. Na verdade, pensar sobre o quão inevitável e sombrio era o futuro dele só o deixava mais cansado. De repente, sua pele se arrepiou. A sensação familiar de medo e desconforto invadiu sua mente, mas agora era muito mais profunda e invasiva. A sombra do pináculo carmesim havia caído sobre a cidade sombria. Logo, o som das ondas batendo contra pedras informou da chegada da noite. Sem ânimo sequer para levantar, Sunny silenciosamente enviou sua sombra para dar uma olhada do lado de fora. Enquanto os últimos raios do sol poente tingiam o mundo em tons de vermelho, o mar amaldiçoado se erguia da grande cratera. Sunny observou enquanto a estátua distante da bela mulher sem rosto era lentamente afogada pela escuridão, até que apenas sua mão aberta permaneceu acima das ondas. Então, ele mudou seu olhar e olhou para baixo. A superfície negra ondulante do mar amaldiçoado parava a poucos metros abaixo da borda da parede de granito. Parecia que ele quase poderia tocá-lo com a mão. Do outro lado da barreira de pedra, a cidade em ruínas jazia submersa nas sombras, dezenas de metros abaixo do nível da água. Preso entre a vastidão infinita do mar escuro e o vazio imenso das ruínas, a parede poderosa parecia tão fina quanto uma folha de papel. E ainda assim, ela silenciosamente suportava a pressão esmagadora das ondas negras, servindo como uma represa que protegia a cidade abaixo de ser apagada pela terrível inundação, assim como havia feito por milhares de anos. No entanto, Sunny não pôde deixar de imaginar todo o peso esmagador rompendo a parede em uma torrente devoradora de escuridão. Ele sentiu calafrios descendo por sua espinha. Comandando sua sombra a retornar, Sunny finalmente se forçou a se levantar e caminhou até Nephis. A estrela da mudança estava sentada com as costas contra a parede, com uma expressão sombria no rosto. Ao ouvir seus passos, ela levantou os olhos. Sunny sentou-se ao lado dela, hesitou por um tempo e então disse: "O que você acha?" Ela ficou em silêncio por um longo tempo, simplesmente olhando para ele com uma expressão inexorável. Justo quando ele estava prestes a pensar que não haveria resposta, Nephis finalmente falou. Enquanto falava, faíscas brancas se acenderam nas profundezas de seus frios olhos cinzentos. Nós encontraremos um caminho de volta. Não importa o que precise ser feito, nós encontraremos. Suas palavras ecoaram dentro da torre de granito, fazendo as sombras nas paredes dançarem em alegria sinistra. Capítulo 130. Força de uma dúzia de homens. Na manhã seguinte, eles partiram para o castelo. Antes de deixar o refúgio seguro da torre de granito, Effie deu a eles uma lista de instruções. Sigam atrás de mim. Ouçam tudo o que eu digo. Não façam barulho. Não sangrem. Não pensem demais. Algumas das criaturas lá fora podem ouvir pensamentos barulhentos, outras podem sentir emoções fortes. Então não sintam medo também. Sunny a encarou com expressão sombria. Como ele ia controlar o que sente? A vigorosa caçadora sorriu. O quê? Você nunca tentou resolver equações matemáticas na cabeça para impressionar uma bela dama? Faço mesmo. Quando as bochechas de Sunny começaram a ficar vermelhas, ela riu e se voltou para Cássia e Nephis. Correção. Vocês duas, tentem não sentir medo. Idiota,
tente não ficar muito animado. Se seguir atrás de mim e se mostrar demais, peça para ser esbofeteado, certo? Sunny fez uma careta e falou entre os dentes. Isso não será um problema. Effie piscou algumas vezes, depois sorriu. Você joga para o outro time? Entendi. O que isso deveria significar? Tentando controlar suas emoções, Sunny respirou fundo e contou até 10. Equações matemáticas o cacete. Quem ela pensa que é? Espera, por que eu estou contando? Certificando-se de que eles entendessem suas instruções, a caçadora se virou e rolou a imensa laje de granito que bloqueava a saída da torre para o lado. Músculos definidos se tensionaram e se movimentaram sob sua pele oliva, fazendo uma vista pitoresca. Sunny olhou para as costas dela e engoliu seco. Aquela laje de granito devia pesar algumas toneladas, no mínimo. Quão forte era a bela gigante, exatamente? Percebendo seu olhar, Effie ergueu uma sobrancelha e piscou. Gostou do que viu? Ele respondeu no piloto automático. Sim, espera, não. Quero dizer, não era por isso que eu estava olhando. Como você é tão forte? Ela olhou para a laje de granito, depois para ele. Isso. É minha habilidade de aspecto, é um forte aprimoramento físico geral. Isso era uma habilidade muito rara e poderosa. Embora não tão extravagante quanto muitas outras, era praticamente a habilidade definitiva para um guerreiro. Com não só sua força, mas também sua velocidade, agilidade, resistência e resiliência aumentadas, Effie era como um dos antigos heróis que Nephis falava às vezes. Especialmente porque esse aumento parecia ser tão extravagante. Além disso, ela provavelmente absorveu uma quantidade muito grande de essência de alma ao longo dos anos caçando monstros na Cidade Sombria. Todos aqueles fragmentos que a caçadora rebelde se recusou a pagar como tributo ao tirânico senhor do castelo tiveram que ir para algum lugar. Mas por que ela simplesmente admitiria o que sua habilidade era? Compartilhar segredos assim não era uma coisa sábia a se fazer, especialmente não na implacável realidade da Costa Esquecida. Notando sua surpresa, Effie sorriu. O quê? Não é como se fosse um grande mistério. Por aqui, qualquer pessoa com um par de olhos sabe o que minha habilidade pode fazer. Você quer que eu te diga qual é o meu defeito também? Havia um brilho malicioso em seus olhos. Claro. Como se alguém fosse louco o suficiente para compartilhar seus. É muito simples. Meu aspecto não só aumenta todos os meus atributos físicos, ele também faz o mesmo com todas as minhas necessidades físicas. Por que você acha que comi carne suficiente para criar uma pilha literal de ossos roídos? Pela diversão? Ela riu e balançou a cabeça. Bem, foi divertido, não vou mentir. Então, o preço por ter a força de muitos homens era ter a fome de muitos homens também. Aqui, na Cidade Sombria, onde a comida era escassa e difícil de conseguir, era um defeito perigoso de possuir. Era uma maldição que poderia forçar uma pessoa a caçar mais, e portanto, correr mais riscos de se machucar e morrer. Mais do que qualquer outra pessoa teria que enfrentar. A maioria das pessoas zombaria da sua gravidade, mas não Sunny. Ele sabia o que era a fome real. O que podia fazer com uma pessoa. Talvez essa fosse a razão pela qual Effie estava aqui em primeiro lugar. Talvez ela se tornou uma caçadora não porque queria, mas porque simplesmente não tinha escolha. Quais outras necessidades físicas as pessoas têm? Sunny pensou, um pouco confuso. Ar, depois água e comida, então, o quê? Ei, eu disse para não se animar. Sunny se assustou e olhou para Effie, que estava encarando e gargalhando. Envergonhado, ele apertou os dentes com raiva. Não se ache tanto, perna fina. No entanto, quando percebeu que Nephis e Cassius observavam com divertimento claramente escrito em seus rostos, sua raiva diminuiu um pouco. Tardiamente,
Sunny percebeu que, talvez, a experiente caçadora estava brincando com ele não apenas por pura malícia. Talvez ela estivesse tentando alegrar o clima para colocá-los no estado mental correto, tornando a travessia da cidade amaldiçoada menos perigosa. Enquanto isso, Effie sorriu. O quê? Nenhuma resposta. Sunny a olhou com raiva e disse: Não me distraia. Então ele mudou forçosamente o fluxo de seus pensamentos e acrescentou, relutantemente: Estou resolvendo equações. 1 minuto depois, eles deixaram a torre de granito e pisaram nas ruas da cidade sombria. Antes de se aventurar, Effie convocou o capacete de sua armadura arcaica. Era do design coríntio, com um alto penacho de crina de cavalo azul e uma viseira estreita que deixava apenas seus olhos e lábios expostos. Em suas costas, havia uma bolsa de couro contendo a carne, os ossos e as peles dos monstros que ela havia abatido durante a caçada. Sunny sabia com certeza que esta bolsa era muito maior por dentro do que parecia por fora, caso contrário, para acomodar todos os troféus de Effie, teria que ser absurdamente grande. No entanto, ainda pesava muito mais do que uma pessoa comum poderia carregar. Incluindo a armadura, a faca longa e o avental de couro preto, era a quarta memória que ele havia visto a caçadora convocar. Ele se perguntou quantas mais ela tinha em seu arsenal. Ele ainda não tinha visto quais armas Effie usava. Na luz fantasmagórica do amanhecer, eles entraram nas ruínas amaldiçoadas.